Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Fakur e hoje a gente vai falar o que é ter vida rasa. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 21, de 28 a 32, diz o seguinte: Jesus continuou: "E o que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: 'Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas.' Ele respondeu: 'Não quero ir.' Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: 'Sim, senhor.' Mas depois não foi. 'Qual deles fez o que o pai queria?' Perguntou Jesus. E eles responderam: 'O filho mais velho.' Então Jesus disse a eles: 'Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele.'" Aqui, Jesus estava falando com os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, ou seja, pessoas que tinham um altíssimo conhecimento da Bíblia, sabiam muito, muito da Bíblia. Isso, o que ele quis dizer foi o seguinte, que por mais que você tenha dito um sim para Deus, né, e teoricamente eles viviam uma vida para Deus, na prática eles não estavam vivendo nada daquilo. E ainda ele aponta para o detalhe de que não é que ele chegou de surpresa, não é que eles não foram avisados, ele foi avisado, né? Ele foi anunciado por João Batista e eles ouviram João Batista dizendo que eles deviam se arrepender dos pecados deles e eles não quiseram nem saber, e porque aquilo obviamente seria extremamente desconfortável para eles. Eles estavam numa situação muito confortável porque eles eram muito respeitados. Por serem altos conhecedores da Bíblia, por terem cargos na liderança da igreja, eles eram respeitadíssimos, mas na verdade eles não estavam vivendo o que Deus queria para eles. Então, não adiantava nada, não adianta nada você estar lá na igreja, indo sempre na igreja e não estar fazendo a vontade de Deus, porque isso só vai te prejudicar, só vai fazer com que você pense que você está fazendo, mas você não está. Não adianta você ouvir e não colocar em prática. É muito normal a gente achar que porque a gente conhece a Bíblia, porque a gente conhece muito a palavra, a gente está colocando ela em prática. E às vezes você até muda alguma coisinha ou outra na tua vida, mas tem outras que você simplesmente não quer deixar de fazer. Tem pecados que você simplesmente não abandona e você atinge, você estava aqui, né? Quando você se converteu, você aumenta um pouco e fica num platô e acaba nunca saindo de lá. Quem vinha de uma vida de pecados pesados, como as prostitutas e os cobradores de impostos, eles tinham certeza que eles tinham que fazer uma mudança muito radical na vida deles. Eles olhavam e tinham certeza de que eles eram pecadores. E essa era a diferença entre esses líderes, os sacerdotes e os pecadores, os cobradores de impostos e as prostitutas, porque uns olhavam e falavam: não, a gente está numa boa, na verdade a gente nem precisa mudar, está ótimo aqui. E os outros falaram: a gente precisa mudar completamente. Quando eles então aceitaram Jesus na vida deles, né, e o que Jesus estava falando para eles tinham a certeza de que eles precisavam mudar. E muitas vezes a gente acaba agindo assim na nossa vida. Se você não veio de uma vida de pecados pesados, você acaba então achando que você pode viver aquela vida rasa, que não tem problema nenhum, que você não precisa mudar. Lucas 7 conta que Jesus foi jantar na casa de um fariseu e que, estando lá, Maria, que era amiga dele, que era a irmã de Lázaro, ela então começou a chorar nos pés de Jesus e ela então quebrou um vidro de perfume caríssimo nos pés dele e as pessoas começaram a falar: nossa, que absurdo isso, dá uma olhada, esse vidro de perfume podia ser vendido por uma fortuna e ajudar os pobres. E então ele falou, né, e ele sabia o que o fariseu, o dono da casa, estava pensando
né? Porque ele tinha total palavra de conhecimento, então ele conseguia saber o que as pessoas estavam pensando. E aquele fariseu estava pensando, o Jesus não sabe da onde essa mulher veio, né? Da vida de pecados terríveis que ela veio. E Jesus perguntou, né? Ele falou, olha, tinha uma pessoa que devia uma fortuna e outra que devia só um pouco, e os dois foram perdoados. Quem você acha que ficou mais agradecido? E ele falou, o que devia uma fortuna. Ele falou, pois é, quem tem mais pecados perdoados acaba sendo mais agradecido, e foi o que aconteceu com essa mulher. E muitas vezes isso acontece, né? A pessoa, ela vem de uma vida de pecados tão pesados, uma vida tão pecaminosa, que ela acaba tendo uma vida muito mais grata e muito mais disposta à mudança do que as pessoas que vieram de pecados que elas consideram mais leves e que elas acham que então não tem tanto problema assim. Mas saiba, tem muito problema você continuar vivendo assim, achando que não tem problema você cometer pecados que você considera mais leves, porque Jesus não consegue trabalhar na sua vida se você pensar assim. Se você achar que você não é um doente, né? Quando ele falou que ele veio para os doentes e não para aqueles que estão sãos, era uma maneira que ele encontrou de dizer, se você nem sequer admite que você está doente, porque todos nós somos pecadores, então todos nós estamos doentes, eu não posso fazer absolutamente nada por você, assim como um médico na vida natural. Se você não admite que você está doente, você não tem como ser curada por um médico, porque ele não vai ter o que fazer por você. Você nem sequer está admitindo que está doente, você nem vai lá no médico, né? No próximo episódio a gente vai fazer a segunda parte, então, e eu vou falar sobre os pecados mais comuns que as pessoas cometem e que elas acham que está tudo bem, que está tudo tranquilo, principalmente os cristãos. Existem alguns tipos de pecados que os cristãos cometem e eles acham que não tem muito problema, e é sobre isso que eu quero falar. Então, até a próxima!